Meus amigos e amigas, estamos vivendo o tempo da Quaresma. Esses 40 dias que a igreja se espelha naqueles 40 dias em que Jesus viveu no deserto. E viveu ali um tempo de quê? De oração, um tempo de jejum e um tempo de enfrentar a tentação do demônio. Não é? É como está narrado no Evangelho. Então, a igreja recomenda o jejum nesse tempo de Quaresma. Por quê? O jejum ele não deve ser um fim. Eu vou fazer jejum como fazem lá os faquirs da Índia. O jejum ele é um meio para que você adquira domínio sobre você mesmo e você então domine as paixões desregradas que muitas vezes lutam no nosso corpo, na nossa alma. Né? Jesus disse para os apóstolos, lá naquela noite da quinta-feira santa, lá no Horto das Oliveiras, Jesus disse, né? Quando ele pediu para os apóstolos ficarem 1 hora vigiando com ele, e os apóstolos dormiram, ele disse, olha, vigiai e orai, porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. O que é a carne? A carne na Bíblia é sinônimo de natureza humana. O homem é fraco. Nós sabemos que pelo pecado original, a nossa vontade se enfraqueceu. Então, o jejum, a penitência, a mortificação, o que faz? Faz com que você fique forte espiritualmente. Você diga não àquilo que é errado, não ao pecado, não ao vício, não à paixão desordenada. A pessoa que não tem essa força de vontade, ela se entrega às paixões. Existe um provérbio aqui na Bíblia, muito bonito, que diz assim, vale mais um homem que domina-se a si mesmo do que aquele que conquista uma cidade. Né? Vale mais aquele que se domina. Porque uma coisa muito interessante, meus irmãos, de nós pensarmos hoje é o seguinte, o homem moderno, ele dominou tudo. Ele dominou o microcosmos das bactérias, dos micro-organismos, das partículas da física lá microscópicas. Né? Ele dominou o macrocosmo das estrelas, mas como dizia aquele padre francês, Michel Couat, ele perdeu o domínio dele mesmo. Dominou tudo que está fora dele, a ciência, a técnica, né? Mas ele perdeu o controle dele. Por isso ele faz muita besteira, desculpa a expressão. Não é? Por isso ele mata, rouba, estupra, prostitui, aborta e faz tanta loucura como nós vemos a todo dia, a toda hora no noticiário. É um homem que perdeu o domínio de si mesmo. Dominou tudo. E por que ele perdeu o domínio de si mesmo? Porque ele não tem esse autocontrole. Então, o jejum, também as outras práticas de piedade, como a oração, etc., ajudam a pessoa a ter a cabeça no lugar. Porque um homem de pé é um homem que tem 3 valores numa hierarquia. Acima está o espírito, abaixo está a razão e abaixo está o corpo. O corpo é maravilhoso, mas é o menos nobre, porque o corpo é o primeiro que acaba, é o primeiro que morre. A inteligência não acaba, não morre, porque está na alma, é espiritual. E a espiritualidade é a oração. Ora, o que acontece com uma pessoa que não tem autocontrole, não tem domínio? É uma pessoa que vive de cabeça para baixo. Ela põe o corpo em cima de tudo. Então ela satisfaz as paixões do corpo, vive em função da matéria e a matéria sufoca o espírito. A matéria sufoca a razão. E vive uma pessoa desorientada, fraca. Uma pessoa que diante dos problemas da vida, ela não tem força para vencer os problemas da vida. Então, o jejum, que a igreja propõe na Quaresma, não é um fim, é um meio de você ficar de pé. De pé que eu digo é o seguinte, em cima o espírito, abaixo a razão e mais embaixo o corpo. O corpo, tudo é importante, mas há uma hierarquia de valores que deve ser observada para que você, não é, seja um homem de pé. Não seja um homem que vive se arrastando aí, né, como a serpente se arrasta no chão.